MDM, Movimento Democrático de Mulheres. Um movimento que luta pelos direitos das mulheres, pela sua emancipação, pela justiça social, pela paz. 2012 foi um ano de intensa atividade do MDM. Por todo o território nacional e noutros países, o MDM centrou a sua ação na defesa intransigente dos direitos das mulheres, da igualdade, da paz. O tempo de luta das mulheres é hoje e agora. Hoje assinala-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos refere que todos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos. Mas muito está ainda por cumprir no plano da liberdade e igualdade para as mulheres. A pobreza, o desemprego, os baixos salários, a violência continuam a atingir mais drasticamente as mulheres. Os direitos das mulheres são direitos humanos. A aplicação do Orçamento de Estado para 2013 vai piorar ainda mais a situação económica, aumentar o desemprego, agravar as condições sociais da grande maioria dos portugueses. É o orçamento que põe em causa os direitos das mulheres, agrava a carga fiscal, aprofunda desigualdades e discriminações. Pela garantia do cumprimento dos direitos das mulheres, pelo respeito à Constituição Portuguesa, estamos contra a promulgação deste Orçamento de Estado. Só este ano, em Portugal, foram assassinadas mais de 36 mulheres vítimas de violência doméstica. Grave violação dos direitos humanos, a violência doméstica é, por si só, um atentado à igualdade, ao desenvolvimento, à paz e aos direitos fundamentais das mulheres. O MDM exige mais ação jurídico-penal, mais proteção das vítimas. Em pleno século XXI, as mulheres continuam a ser alvo de profundas discriminações e das mais variadas formas de violência. A exploração na prostituição e o tráfico de mulheres são realidades indissociáveis das brutais desigualdades que persistem no país e no mundo, e não param de aumentar. A exploração na prostituição e o tráfico de mulheres constituem brutais atentados ao estatuto social, à dignidade e aos direitos das crianças e das mulheres. Para o MDM, é tempo de dizer basta e recusar a promoção do lenocínio. É tempo de rejeitar a ideia que os corpos das mulheres podem ser vendidos, comprados, alimentando uma indústria criminosa bilionária. Exigimos a adoção de medidas que combatam de facto o tráfico e a criação de mecanismos de proteção para as mulheres prostituídas que lhes deem condições efetivas para a sua inserção social. Exigimos novos caminhos para o país e para as mulheres, em nome dos valores da igualdade, da justiça, do desenvolvimento e do progresso. A prostituição não é a mais velha profissão do mundo. Não é um trabalho, não é uma escolha, não é inevitável, não é liberdade, não é um mal necessário. A prostituição é tão somente violência contra as mulheres, uma outra forma de escravatura. Neste final de ano, reafirmamos a nossa solidariedade com as mulheres de todo o mundo, com as que são vítimas de guerras injustas promovidas pelo imperialismo e com todas aquelas que nos seus países lutam por uma vida com dignidade. A dignidade fundamental das mulheres, enquanto seres humanos, supõe que não se considerem simplesmente como procriadoras e educadoras dos filhos, mas como indivíduos que têm direito a dirigir a própria vida. Não permitir às mulheres exercer o controle sobre as funções que as diferenciam dos homens do ponto de vista biológico constitui em si uma violação dos direitos da pessoa. A exigência da aplicação dos direitos sexuais e reprodutivos significa lutar por mais e melhores cuidados nos serviços de saúde públicos, mais profissionais nos serviços do Sistema Nacional de Saúde, a eliminação das taxas moderadoras, a diversidade e distribuição gratuita dos métodos contraceptivos e o cumprimento no Sistema Nacional de Saúde no que diz respeito à Lei de Interrupção Voluntária da Gravidez. Tudo isto é lutar pela garantia da dignidade para a mulher trabalhadora, cidadã e mãe, garantida a sua autodeterminação e decisão como sujeito individual com toda a sua singularidade. Com mulheres comprometidas socialmente e politicamente e numa dimensão que tem tudo para ser universal, como tem sido a luta pelos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. São as mulheres quem mais sofre o primeiro embate no confronto entre a redução dos rendimentos e as necessidades básicas do sustento das famílias. Violência também é uma criança ir para a escola sem comer. Violência também é uma família contar diariamente os tostões para conseguir manter um teto e comida na mesa. Nos dias de hoje, uma sociedade que se alimenta da desigualdade, de discriminações, da pobreza e exclusão social de milhões de mulheres e homens não pode ser uma sociedade com direitos humanos. Uma sociedade em que o desemprego cresce assustadoramente, em que aumenta o número de famílias sem qualquer rendimentos. Uma sociedade em que há idosas que fazem apenas uma refeição por dia e não compram todos os medicamentos que necessitam é uma sociedade sem direitos.
Uma sociedade em que o direito à educação, à alimentação, ao trabalho e a uma vida digna são hoje luxos de uma minoria, enquanto a esmagadora maioria da população luta pela sobrevivência. Esta é a realidade em que nós, mulheres, vivemos. Somos nós que damos a cara, engolimos a vergonha e a dignidade para pedir apoios em nome de toda a família. Somos nós, mulheres, que exigimos o cumprimento de direitos mais elementares, como o direito a termos uma vida digna. No Dia Internacional dos Direitos Humanos, exija os seus direitos. Com o MDM, a nossa voz tem mais força. A hora é de lutar por novas políticas para o país progredir, para os trabalhadores, homens e mulheres, viverem com dignidade. O espaço das mulheres é hoje na luta e nas ruas. O agravamento da situação social de toda a população leva o MDM a apelar às mulheres a persistirem no seu protesto. No próximo sábado, dia 15 de dezembro, em Lisboa, o MDM junta-se à CGTP na manifestação sobre o lema Não à exploração, mudar de política. MDM, Movimento Democrático de Mulheres.